Está de volta o nosso Redação Novo Tempo pela rádio e TV Novo Tempo. Desde 3 de outubro, o país vivencia um movimento de ocupação das escolas estaduais. Até agora, pelo menos 1.108 instituições de ensino estão ocupadas pelos estudantes em 19 estados e no Distrito Federal. De acordo com o levantamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Além de escolas e institutos federais, há 82 universidades ocupadas e 4 núcleos regionais de educação. Os estudantes eles protestam contra a medida provisória 746, que estabelece mudanças no ensino médio, e contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, do governo federal, que limita por 20 anos os gastos públicos, incluindo, obviamente, a área da educação. Enfim, vocês acompanharam esse fato que tem acontecido no Brasil, várias escolas ocupadas. Principalmente no Paraná, né? Principalmente no Paraná, algumas situações bastante extremas. E será que esse tipo de movimento, esse tipo de manifestação pode fazer com que uma PEC não seja votada? Será que pode fazer com que essas mudanças no ensino médio não sejam aprovadas, não aconteçam? Esse é o caminho? Posso só fazer uma observação dentro desses dados, inclusive, que a gente tem de tantos lugares, etc? Pode sim, a gente deixa o Leite. Que é o seguinte, você tem grandes números aí, por exemplo, no estado do Paraná, que é o principal foco das escolas estaduais que estão tomadas pelos estudantes e tal. É importante deixar claro algumas coisas, porque parece assim que está um caos, etc. E realmente, no estado do Paraná é muita escola, porque acho que, se não me engano, são cerca de 2.000 escolas estaduais, mais ou menos umas 800 estão ocupadas. Não é metade, mas é um bom número, né? 800 no Paraná, é isso? No Paraná. Então, mais são 2.000, né? São cerca de 800 que estão ocupadas. Então, assim, só que o que acontece? Nessas ocupações, geralmente, é uma média, tá? Dos dados que a gente tem acesso. Geralmente, principalmente no Paraná, às vezes tem 15, 20, 30 alunos que estão ocupando essas escolas. A maioria não está insatisfeita com essa situação, só que não consegue entrar nas escolas porque tem uma minoria que ocupou a escola junto com alguns professores, inclusive, em um ou outro tem alguns pais, mas nem sempre tem pais, e eles não deixam ninguém mais entrar na escola para ter aulas. Tanto é que no próprio Paraná teve uma escola, eu não lembro em qual cidade, que ao saberem que cerca de 15 ou 20 estudantes iam tentar ocupar a escola, os alunos daquela escola, junto com alguns pais, eles se reuniram numa assembleia, contrataram seguranças e impediram a ocupação da escola para que não parassem as aulas. Então, quer dizer, beleza, você tem um bom número de alunos em diferentes estados, ocupando algumas instituições de ensino, sejam elas estaduais ou federais, etc., mas eles não representam a maioria dos estudantes de cada uma dessas escolas, inclusive. O problema é que eles estão fazendo muito barulho com pouca gente, entendeu? E aí, dentro disso, você pode ter uma série de discussões aí dentro. Mas só para trazer um dado aqui. Eu queria levantar também uma questão, além de ser a minoria, né, será que são os estudantes mesmo que estão à frente? Né? A gente vê que tem professor envolvido, pais envolvidos também. Sindicatos, talvez. Então, a gente precisa ver, né? Será que um estudante, é um movimento adolescente... estudantil? Exatamente, é um movimento estudantil? Ou não é um movimento político usando estudantes? Exatamente, para vender uma ideia, né? A gente pode discutir tantas coisas a respeito disso, mas se a gente parar ali no que o Leite mencionou, a gente já acaba até a discussão, né? Porque quando se trata da minoria, é a minoria. Agora, se uma maioria está movimentando, e uma maioria assim que tem um argumento talvez que realmente fosse válido, né? Se fosse uma situação que a gente estivesse vivendo no Brasil, de que não fosse ter benefícios essas medidas provisórias, essas propostas e tudo, talvez a gente até poderia, sei lá, de repente pensar na situação mesmo. Agora, se trata de algo que foi bastante explicado, que realmente
traz um benefício para a situação que a gente está vivendo no Brasil e tudo mais. É uma minoria, e minoria bem minoria mesmo, né? Então já fica difícil até falar sobre esse assunto, porque ele já morre por aí, não é? Agora, a manifestação geralmente ela é válida e ela tem voz, voz, né, na sociedade quando é um Grande número movimento. considerável envolvido. Né? Agora, quando a minoria começa a atrapalhar, né, acaba sendo um ruído. Exatamente, né? acaba sendo um problema para a sociedade. Imagina, 30 alunos para uma escola que tem 1.000, sei lá, 500 alunos. Então... E talvez muitos não estejam fazendo, não é fazendo nada, mas não entrando em confronto, etc. Exatamente por isso, porque não querem entrar em confronto. Porque se você vai ver notícias de algumas escolas onde se tentou ter uma conversa para que isso acabasse e tudo mais, houve uma espécie de barraco em algumas situações, pessoas que tentaram entrar para conversar com os estudantes foram proibidas de entrar em contato com os estudantes. Teve uma escola no Paraná, se não me engano, em Londrina, os pais de alguns... Porque você para pensar o seguinte, no Paraná são escolas, a maior parte das... Quer dizer, as grandes... referências de escola? Não é referência. As escolas, essas 800, são escolas de ensino médio, né? Ah, tá. Então, você tem... os estudantes que estudam ali são menor de idade, a maior parte deles, a menos que tenham reprovado alguma série, eles são menores de idade, né? Tem menos de 18 anos. E em alguns casos, e nesse caso de Londrina isso aconteceu, os pais desses alunos que estavam lá dentro quiseram entrar para falar com os filhos e tirarem eles de lá. Só que no caso específico de Londrina aconteceu do Conselho Tutelar Isso foi ruim. dizer que a assembleia dos alunos que estavam travando aquela escola, uma escola específica em Londrina, ela era soberana para dizer quem entrava e quem não entrava dentro daquela escola. Ou seja, o Conselho Tutelar falou que os pais daqueles alunos não podiam ter, não teriam autoridade sobre os filhos deles. Então, Sendo que o Conselho Tutelar está aí para cuidar, né, e zelar proteger do menor. Agora, não deixá-los estudar é contrário à proposta do Conselho Tutelar. Não, mas eu diria o seguinte, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem algumas coisas que elas falam e dão como direito, garantia para quem tem menos de 18 anos, né? Que é considerado aí o foco, né, das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as leis desse estatuto, tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, pessoas com menos de 18 anos de idade não podem estar fora de casa sem o acompanhamento de um adulto depois das 10 horas da noite. Vários desses adolescentes estão em algumas escolas sem acompanhamento de ninguém. Só ele. E quando alguém... Gente, E estão dormindo lá faz, sei lá, 3 semanas. Um absurdo isso, convenhamos. O que é que um adolescente de 15 ou 16 anos... Todo mundo já teve 15 anos aqui. O que era que passava na sua cabeça com 15 anos? Né? Os pais precisam ser responsáveis por esses adolescentes. E são legalmente. Se acontecer algum problema, quem vai responder um processo? Exatamente. Então, assim, tem legitimidade para isso? Pois né? Para você... Não, eu tenho 15 anos e eu vou sair de casa, vou pegar minhas coisas e agora eu estou acampado na escola. Protestando. Ah, gente, por favor. Quando... Ela representou bem o Hélio agora com essa frase, né? É o seguinte, dentro desse negócio que a Luciana está falando, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, não sei se vocês vão lembrar. Em 2014, a gente estava tendo vários protestos no Brasil, inclusive ligados à Copa do Mundo. Eu não sei se vocês vão lembrar que teve um protesto de Black Blocs na zona leste de São Paulo, tentando chegar próximo ao Itaquerão, né, que é o estádio lá do Corinthians, que teve jogos da Copa. E eu lembro de um vídeo que rolou na internet de um menino, que acho que ele tinha, sei lá, 15, 16 anos, e ele estava entre os Black Blocs fazendo o protesto, e o pai dele foi lá tirar ele do meio do protesto. Não sei se vocês lembram disso. E eu lembro do pai falando assim, você vai para casa. E eu lembro do menino desesperado, porque tinham amigos perto. Falando assim, não, pai, é o meu direito, eu tô aqui para protestar, eu tô fazendo bem pro país, não sei o que lá. E aí eu lembro do pai dele falar assim, sabe como é que você vai fazer bem pro país? Você vai fazer bem pro país estudando. O teu dever, a tua obrigação é estar estudando. Quando você tiver terminado de estudar,
aí você vem para cá fazer o que você quiser, mas enquanto você é meu filho e tá sobre a minha responsabilidade, inclusive legal, você vai para casa. E eu lembro dele ter Nossa, levado. salva de palmas para esse pai. Pro pai e pro Leite que lembrou dessa história, Então, que já quer estava dizer, apagada eu aqui, acho né? assim, quando você... tem 2 pontos aí. O primeiro é a parte dos pais. Então, assim, é importante lembrar para quem tem filho com menos de 18 anos, qualquer coisa que o seu filho faça, você é responsável legal por um monte de coisas em relação a ele. Então, por exemplo, se um garoto de 16 anos pega o carro e sai correndo por aí, atropela alguém, mata alguém, etc., quem é chamado para ser responsabilizado? O pai? O pai. Então, quer dizer, quando você tem um filho menor de 18 anos, você tem responsabilidades legais sobre o seu filho ainda. E é muito difícil na sociedade que a gente tem hoje, se desde criança os pais, a gente falou no bloco passado, já não estão a fim de cuidar dos filhos, já joga o celular para a criança se virar, imagina depois que tem mais de 12, 13, 14 anos. O que vai dizer de 16 e 17. Agora, o outro ponto, além da questão da responsabilidade dos pais, tem a ver com quem tem menos de 18 anos. Quando você tem menos de 18 anos, a sua grande responsabilidade e a sua grande contribuição para o seu país é você estudar para se tornar um grande cidadão com conhecimentos amplos, para que aí sim você tenha condições plenas de fazer algo que realmente faça a diferença. Eu vou ser bem sincero, essas manifestações estão acontecendo no Paraná e em outros lugares, mas principalmente a do Paraná, que é o grande foco, está fazendo barulho, mas sinceramente, vocês acham que o Ministério da Educação e os deputados e senadores vão reverter a decisão que já foi tomada em relação a uma série de coisas por conta de 20, 30 alunos em diferentes escolas que estão fazendo barulho, que não representam a maioria, que podem estar sendo usados por partidos políticos para estar fazendo isso? Então, quer dizer, quem é o maior prejudicado nisso tudo são os próprios estudantes. Por tem falar umas nos da próprios imprensa estudantes, também, né, gente? Por falar nos próprios estudantes prejudicados, tem a história do Enem aí, né? Porque essas manifestações, elas podem atrapalhar que aconteça o Enem neste ano. E isso vai prejudicar quanto, Leilane? 95 mil alunos. Pode prejudicar que aconteça nessas escolas que estão ocupadas, isso, né? isso. Mas eu diria mais. Olha só, para pensar o seguinte, custo, né? hoje em dia, quem é que estuda em escola pública? É o pessoal que não tem acesso à escola privada por conta da qualidade ruim do ensino público que a gente tem hoje em dia. Ou seja, é o pessoal com menos poder aquisitivo, né? Quando eles não podem ter aulas para preparar para o Enem, que é uma porta de entrada para várias universidades, inclusive públicas, quem é que está mais sendo prejudicado nessa situação? Não só porque algumas escolas pode ser que não aconteça ali, alguns nem consigam Quem fazer... precisa, né? Eles não estão estudando para poder entrar numa universidade que vai dar oportunidades para eles. Então, quer dizer, em diferentes níveis, os próprios estudantes estão prejudicando a eles mesmos, achando que eles estão fazendo um bem para o país, quando, na verdade, eles só estão sendo utilizados como massa de manobra, entendeu? Política. E um adolescente de 16 anos não tem condições de discernir isso, né? Infelizmente. Então, assim, eu sou muito a favor do diálogo, né? Eu acho que em casa, né, na sociedade, eu acho que tem que ter uma discussão, a questão de ideias, né? Eu acho que é saudável. Mas quando você vê uma minoria querendo prevalecer sobre a maioria e tendo tantos prejuízos, né, como o Enem, por exemplo, gente, não dá, né? Tem que... A gente, legalmente... Isso precisa estar um pouco mais equilibrado, exatamente. Né? A gente sabe, 16 anos você não tem autonomia sobre a sua vida, a gente talvez... Acha que tem, né? Acha que tem. A gente pode... Com 16 anos você pode votar, é legal, mas você não é maior de idade, né? Então, os pais precisam ter consciência, né? Se apoderar da responsabilidade que tem e tomar um posicionamento. Eles precisam... Só puxando esse gancho seu, que eu achei muito legal no meio dessa confusão toda, alguns professores, né, até mesmo iniciativa dos próprios alunos, elaboraram assembleias para discutir a respeito disso tudo, dessas mudanças. Então, chamaram ali alunos, professores, enfim, quem quisesse participar, para então discutir a ideia. Aí é muito legal, porque daí pessoas mais maduras, que têm um conhecimento mais aprofundado, tanto técnico quanto de vivência mesmo,
pode orientar melhor os alunos a respeito disso, para que eles conheçam de fato e que entendam o processo. E é muito válido quando isso acontece, né? E que os jovens, de repente, não saiam por aí defendendo só um lado, A, B ou C, como se fosse um time, como a gente costuma dizer aqui. Sabe o que eu pensei agora também? Que isso é um resquício de uma condição política que nós estamos vivendo, né? Em 2014, o gigante acordou, né? Nós somos um país... E país... se agigantou mais ainda. Em 2013, né, o gigante acordou. Em 2014, teve aqueles processos da Copa, as manifestações com a Copa. Foi quando que o gigante 2013. 2013, né? Então, a gente está engateando, né, nessa questão do cidadão reivindicar e tal. E aí, qualquer coisa que desagrada, não, agora a gente tem que manifestar. Né? A gente tem que se manifestar, a gente tem que reivindicar. Então, a condição política também do país agora leva para isso, né? Não, a gente não pode ficar parado, é muita corrupção, a gente... Então, isso faz com que o comportamento, a gente comece a achar que é o ideal em algumas situações e, imaturamente, você quer seguir situações que são bem menores, em menores proporções. Eu queria só trazer uma coisa aqui com vocês. Não sei se eu viajei demais quando eu pensei sobre essa pauta. Da imprensa, sabe? Porque a imprensa, eu sempre olho com ela tem muita responsabilidade em cima das coisas da vida. Por que deu tanta voz para uma coisa que uma minoria está fazendo? Não, é por isso que eu estou falando. É uma minoria, mas está fazendo muito barulho. Porque pensa, você tem quase metade das escolas estaduais do estado do Paraná sem ter aulas. É um grande número. Então, você não tem como não, você não tem como não falar disso. Mas agora, precisa dar a informação da maneira correta, né? Então, você tem que colocar, olha, tem muita gente sendo prejudicada por essa minoria. E eu acho que é o papel da imprensa, inclusive, dar essa informação da maneira correta, como eu acho que a gente está fazendo aqui. Tem muitas escolas paradas, principalmente no Paraná? Tem. Agora, essas escolas que estão tomadas, elas representam, os estudantes que estão fazendo isso, representam a maioria dos estudantes que estão ali? Não, de forma alguma, pelo contrário. Mas não deixa de ser um assunto relevante para ser trazido pela imprensa. Agora, essa situação toda está criando umas deturpações até jurídicas, assim, olha, absurdas. Como aconteceu no Paraná e nessa semana que passou, e também no Rio de Janeiro aconteceu uma situação. No Paraná aconteceu que um dos alunos, como eles estão com pouca supervisão, em várias escolas tem consumo de drogas. E aí, numa escola em Curitiba, 2 meninos estavam usando êxtase, que eles chamam de balinha, e eles estavam meio doidos assim, rolou uma briga, um colocou uma faca no pescoço do outro, cortou e o menino morreu dentro da escola. E diz o noticiário que eram amigos. Eram conhecidos e tal. Agora, uma outra situação que aconteceu no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, numa escola que ela foi, se eu não me engano, foi na terça-feira dessa semana que passou, que ela foi tomada pelos estudantes, por alguns estudantes, né? E aí, no meio da noite, entraram ladrões dentro da escola, assaltaram os estudantes que estavam lá, e o que acontece? Pediram para a polícia poder fazer algo em relação a isso, só que a polícia não pôde entrar lá para fazer algo. Por quê? Porque os estudantes impediram que os investigadores entrassem dentro da escola porque ela estava... Mas isso é inconstitucional, pois gente. Então, cadê o conselho tutelar? Então, mas aí você tem problemas não só, a gente poderia dizer, de uma ordem filosófica falando, mas você tem problemas jurídicos, problemas legais aí acontecendo, crimes acontecendo. Então, realmente, é um problema que precisa ser resolvido rápido, porque não dá para continuar assim. Muita gente pode ser prejudicada, e a maioria pode ser prejudicada por uma minoria. Né? E, inclusive, pessoas podem pessoas podem ser prejudicadas fisicamente, como aconteceu no caso desse menino. Outras histórias como essa. E esse assalto também lá, né? Exatamente. Vamos lá para a nossa última notícia, e como sempre é uma boa notícia. Um garotinho com autismo que não pode ser tocado ou abraçado, ele se conectou pela primeira vez com alguém, o seu cão terapeuta. Kainoa Niehaus, de 5 anos, viajou do Japão, cidade onde mora, até o centro For Paws, For Ability, traduzindo aqui livremente, 4 patas pela capacidade. Em Ohio, nos Estados Unidos, após 2 anos esperando que um cachorro ficasse disponível, a mãe do menino compartilhou uma foto do filho descansando a cabeça no seu novo amigo e disse: "Está vendo esse momento? Nunca tinha experimentado
um momento como esse. Eu vi o vídeo, bem bonitinho. É muito bonito a gente ver Os animais esse tipo de fazem ação, a diferença, né, na vida das Fazem. pessoas, na vida da gente. Muito Imagina especial. numa criança nessa situação. Gente, ficamos por aqui então. Semana que vem estamos de volta. Lu, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Precisando, estou aqui. Sempre muito Mas bom eu ter quero você no voltar com o Redação. Hélio aqui, tá, gente? Tá bom. Por favor. Aí você vai sentar aqui ao centro. Vamos Saudade ver do quem Hélio vai... aqui. A gente dispensa a Suzane, você vem no lugar dela, pode Isso. ser? Ah, é? Eu vou tirar umas férias. Não, não, porque então. Mulheres Unidas, né, Gente, Suzane? vou deixar a polêmica gente, acontecendo isso. aqui e a gente se Mulheres despede de você. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.